Eu sou um cara que eu curto muito iPads. Desde o primeiro momento que eu tive contato com essas ferramentas, eu me apaixonei. E geralmente eu comento que esses aqui são os melhores produtos que a Apple produz. E nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês 5 motivos que me fizeram escolher esse modelo aqui, o iPad Pro de 6ª geração de 12.9 polegadas. Já começamos aí com a maravilha de iPad de 12.9 polegadas, ele é gigante. Sério, é uma tela enorme, uma tela que realmente enche os olhos, seja para você consumir mídia, seja para jogar. Por mais que ele seja grandão, eu já me acostumei a jogar com ele e eu acho incrível. Sem contar que ele tem um painel para quem trabalha com edição, seja foto ou vídeo, é incrível. Eu mesmo consigo editar boa parte do meu trabalho com esse carinha e eu digo para vocês, é uma mão na roda, é um iPad incrível. E essa tela não é só tão grande assim, ela conta com 120 Hz de taxa de atualização, que é aquele ProMotion que a Apple chama, né? É uma tela de mini LED, é uma tela que é LED, mas que consegue também extrair um preto bem intenso. Dependendo da situação, quando a tela está preta, de fato, ele consegue desligar os pixels aí, o que deixa aí uma experiência bem parecida ali com a AMOLED. Não é bem uma AMOLED, mas é bem parecido nesse quesito. Esse modelo em si, ele conta com suporte a Apple Pencil de 2ª geração e a Apple Pencil USB tipo C, e eu posso garantir para vocês que a experiência de utilizar um iPad desse tamanho pode parecer estranha, mas é incrível. Um outro ponto incrível que me fez escolher esse modelo, mais precisamente a de 6ª geração, talvez eu poderia ter comprado outro iPad com M4, né? Porém eu escolhi de 6ª geração porque ele conta com chip M2. E no poder de processamento bruto real, a Apple promete um pouco mais de desempenho lá no M4. Mas quando você compara a potência dele no AutoTour, por exemplo, num teste de benchmark, o iPad Pro com chip M2, que é esse carinha aqui, tem um desempenho incrível e não é tão assim distante do M4. Para vocês terem noção, o iPad Pro com M4 tem um desempenho realmente um pouco acima do M2, porém a diferença eu não considero tão grande quando se comparado aqui com esse carinha, já que ele conta com uma pontuação em torno aí de 2.100.000 pontos no AutoTour, quando se comparado ao irmão dele atual com o M4, que faz ali em torno de 2.500.000. Então 400.000 pontos aí de diferença, eu sei que faz diferença, talvez lá no futuro mais distante isso seja mais presente, essa diferença, mas hoje eu digo para você que o custo-benefício desse aqui faz mais sentido do que você comprar o M4. Então, pelo fato dele possuir aí o chip M2, que não está tão distante do M4, foi o que me fez escolher ele e não o iPad Pro com M4. O outro ponto que me fez escolher esse carinha foi o acabamento. Pelo fato dele também ter 2 câmeras aí que ajuda muito, mas o acabamento no geral é muito top. Acabamento totalmente alumínio, bem resistente, não é tão fino quanto o mais atual, mas tem uma espessura que eu considero ok, e tem também aí uma tecnologia bem resistente para riscos aqui na tela, o que me ajuda muito aí na hora de estar utilizando até mesmo o dedo ou a caneta para não arranhar muito a tela e sem precisar de fato de usar uma película. Eu não gosto de usar película. Então eu digo para vocês, tem um acabamento top, bem robusto, bem requintado e que é um dos pontos que me chama muito a atenção nesses modelos. Um outro ponto bem interessante que sempre me faz escolher a linha Pro e não a iPad Air, por exemplo, é porque ele tem um sistema sonoro incrível. Esse carinha aqui conta com 4 alto-falantes de excelente qualidade. São 2 aqui na parte de baixo e 2 aqui na parte de cima. Sinceramente eu digo para você que a experiência de consumir mídia nesse dispositivo é incrível. Até mesmo editando vídeo, o áudio você consegue escutar com uma riqueza e uma clareza incrível. Eu poderia citar como ponto também as câmeras, e dá sim para você gravar muita coisa, tá? Até porque se você tiver um ambiente no qual você consiga estar colocando ele aí, bem posicionado, você consegue utilizar essas câmeras aqui, que basicamente é uma câmera de iPhone. Então você consegue obter aí uma qualidade bem interessante, um 4K bem bacana com a câmera desse iPad. Por mais que ele seja gigantão, eu sei que não é o ideal, mas para quem não tem, só tem uma ferramenta dessa, dá para desenrolar muita coisa. E um dos pontos que, sem sombra de dúvidas, enche os olhos na hora de escolher um dispositivo desse é o OS dele. O iPadOS está incrível nessa nova versão, tanto em funcionalidades como também aí personalização e também na confiabilidade. É um sistema bem confiável, bem equilibrado e que, na minha opinião, desbanca muitas coisas ainda no Android. Por mais que eu ache o Android bem mais completo ainda, eu acredito que ele é bem mais estável do que o Android em algumas atividades. Até mesmo na hora de editar eu sinto que o próprio iOS faz sentido na hora de editar, coisa que no pós-processamento dentro de um Android não fica tão legal quando eu edito, por exemplo. Da última vez que eu utilizei, que era o Tab S8, eu não tive uma experiência tão legal enquanto eu fazia alguns cortes. Enquanto eu fazia o meu iPad Pro com chip M1, ele fazia um corte bem suave, lá ficava sempre quebrando, então dava um estouro no áudio toda vez que eu dava um corte, coisa que eu não curtia muito e que acabava atrapalhando o áudio e também a experiência do vídeo.
Então, assim, o sistema operacional do iPad com certeza é um dos pontos que mais me chama a atenção na hora de escolher um iPad e não qualquer outro tablet. E eu posso também citar aqui a preferência de ter um iPad, e até mesmo para edição, quando eu falo para vocês, é pela portabilidade. É um tablet que é fino, é portátil demais, a bateria dura horrores, então não preciso estar com o meu notebook aí sempre por perto, porque pelo menos o que eu uso para edição hoje, nesse exato momento, não aguenta 2 horas fora da tomada, coisa que aqui eu passo bem mais, e que eu consigo basicamente fazer as mesmas edições aqui que eu faço também no meu computador. Então isso é bem bacana, eu consigo estar mantendo os dois sincronizados para quando eu vou para um ou para o outro, eu continuo de onde eu parei, isso aqui é bem bacana, mas mesmo assim eu curto muito a portabilidade e também o conjunto geral da obra, né? Acabamento, qualidade sonora, o tamanho da tela, pelo fato de ser touch, então realmente é uma ferramenta que agrega muito no meu dia a dia. E pelo fato de ter praticamente o setup completo, com capa, teclado, Apple Pencil, isso aqui realmente deixa uma experiência bem mais intensa, bem mais agradável. Então, pessoal, se você estava querendo saber aqui os motivos pelos quais eu escolhi o iPad Pro de 12,9 polegadas, eu sei que foi um pouco mais de 5 motivos, porque de fato um vai interligando o outro. Eu tinha separado aqui basicamente o quê? Tela como uma das melhores coisas que fazem com que eu escolhesse o iPad, pelo fato de ser uma tela muito grande, muito boa, todas as tecnologias envolvidas, pelo fato de aceitar uma caneta, o desempenho, porque ele conta com chip M2 de altíssima performance, o seu acabamento no geral, que é um dispositivo bem premium, né? E também aqui essa portabilidade, né, de me permitir ter um setup bem bacana, ocupando bem pouco espaço, e que é bem tranquilo de estar carregando para cima e para baixo. Então eram esses pontos, eu sei que eu me estendi um pouco mais, mas é porque de fato uma coisa liga a outra e eu queria deixar esse vídeo o mais completo possível. Mas se você está pensando em comprar esse iPad aqui em específico, pode comprar sem medo, porque eu digo para você, ele é muito mais opção nesse exato momento do que o mais atual, que é o iPad Pro com chip M4, que está bem caro quando comparado com esse carinha. E a diferença de desempenho talvez não seja assim tão grande para você, talvez nem seja tão perceptível assim. No mais, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do iPad Pro com chip M2, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. O vídeo dos 5 motivos que me fizeram escolher o iPad Pro era esse, e até o próximo vídeo. Tchau!